Bom, hoje estamos aqui para mais uma vez responder algumas questões postas no Instagram sobre temas relevantes para a família, né? E uma das perguntas que tem aqui, eu creio que ela está na vida de muitos lares brasileiros. Como organizar as finanças da família? E é um tema relevante, importante, já que temos um indicador de que a maior parte das famílias brasileiras tem um endividamento, ou seja, devem em vez de ter para receber. E o primeiro ponto é aplicar um princípio claro da palavra de Deus, um princípio que Deus estabeleceu e um princípio que os homens que são prósperos têm. É o princípio de você saber onde que está indo o dinheiro que entra na sua casa. É prestação de contas. Nós temos que ter as claras os valores onde gastamos, no que gastamos. Eu lembro de um caso de um casal que nós tivemos a oportunidade de acompanhar muitos anos atrás, e ele todo dia tomava um cafezinho na padaria, comia um pastel, fazia um lanche, e no final das contas, quando ele começou a controlar isso, ele viu que 20% do salário dele ficava na padaria. Então é importante a gente saber aonde gasta, no que gastou e prestar contas, ter clareza sobre isso. É o primeiro passo. Nós temos que estar dispostos, o marido e a mulher precisam estar dispostos a fazer isso, né? A prestar contas e a clarificar. Quando você clarifica isso, quando você escreve, quando você diz onde você gastou, você já resolveu a maior parte do seu problema. Um segundo ponto importante sobre a questão das finanças na família é ficar definido e claro que a gente não vai gastar mais do que ganha. Talvez precise almoçar várias vezes por mês na casa da sogra, na casa do sogro, na casa do cunhado, na casa do amigo, né? Brincadeiras à parte, mas talvez tenha que fazer alguns jejuns a mais, ou tenha que passar numa dieta só com frutas, e as frutas da época ainda, né? Pode ser que você tenha que fazer várias atividades, usar a mesma roupa várias semanas, não a mesma roupa sem lavar, logicamente, né? Mas usar poucas mudas de roupa, o mesmo calçado, tudo isso está dentro do contexto de um propósito maior, que é gastar menos do que eu ganho. Nós estamos muito preocupados em ganhar mais, e isso não está errado. É necessário também ter essa ambição, essa vontade de ganhar mais. Mas as nossas finanças não se resolvem ganhando mais. Hoje, ainda pela manhã, conversava com um amigo e ele me contava que um casal que tinha uma renda mensal de R$8.000 por mês perdeu o apartamento que o valor da prestação era R$800. Não é quanto nós ganhamos, é quanto nós gastamos. Então tem que gastar menos do que você ganha. Mas eu ganho, nossa renda familiar é 2 salários mínimos. Viva com isso e não aumente suas dívidas. E logo, logo, trabalhe mais, trabalhe melhor, busque desenvolvimento, faça com mais esmero, com mais zelo, procure outra oportunidade para ganhar mais. Mas gastar menos do que se ganha é uma regra básica. Você vai evitar satisfazer algum desejo teu, mas você não vai passar fome, você não vai morrer por isso. E aí, é melhor ter conta conjunta no banco ou conta separada? É melhor misturar as finanças ou manter as finanças separadas? O homem controlando seu dinheiro, a mulher controlando seu recurso? É uma decisão do casal isso, né? Mas as finanças de um casal precisam ser transparentes. Você pode ter conta conjunta, facilita, é mais um filtro, porque quando você vai gastar, você vai pensar, antes de gastar, que vai ter que explicar o que eu gastei, por que eu gastei. Era um desejo ou uma necessidade, que é uma das perguntas que nós aprendemos no curso de finanças que a UDF faz e nós, a EAV, repassamos, né? É desejo ou é necessidade? Então, ter a conta conjunta, ter as finanças em conjunto, com 2 cartões, ou ter 2 contas, mas elas têm que ser cruzadas, as informações precisam ser juntas. É uma só carne, é uma só família, é um só propósito. Mesmo que a renda de um seja maior que a de outro, ou muitas vezes tem até mais de uma receita, mais de uma renda, mas é preciso ter transparência nisso. Sejam uma conta ou 2 contas. E, aliás, não é bom ter muitas contas, né? Porque cada conta tem um custo. E cada conta traz oportunidades de quem dá a conta ganhar o dinheiro, e é o seu dinheiro. Então, 1 ou 2 contas, o básico, necessário, reduz as portas de saída, já que as portas de entrada muitas vezes são 1, 2 ou 3 fontes de receita apenas. Se tiver muitas portas de saída, vai sair mais dinheiro por elas.
Tem uma outra questão relevante também, que é como ensinar filhos a lidarem bem com dinheiro desde pequenos. E é um desafio importante esse. A família precisa ensinar os filhos a lidar com dinheiro. Não sei, você tem 2 filhos ou 3? Vai ter 4? Não sei quantos filhos você tem, mas é importante você dar a famosa mesada para eles. E ensinar eles, por exemplo, os meus filhos aprenderam a receber uma mesada ou trabalhar por um valor por hora, mesmo que seja um valor pequeno, para ensinar eles a administrar. É necessário dar um recurso para os filhos, para que eles aprendam a administrar. No nosso caso, nós ensinamos a entregar os dízimos, 10% na casa do Senhor. Ensinamos a economizar uma parte e a gastar a outra. Esse é um aprendizado que também tem no curso de finanças, que a EAV proporciona e disponibiliza. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe me dava um recurso, quando eu era adolescente, para mim ir nos lugares, ela dizia, meu filho, traga algum troco, não gaste tudo. Então é importante ensinar a gastar uma parte do que tem. E ensinar os filhos a administrar. Tem alguns que naturalmente eles vão economizar mais. Tem outros que naturalmente vão ser mãos abertas. Então você vai regulando essa instrução conforme a característica do filho. Penso que isso é muito importante. Não tire os recursos dos filhos. Já vi pais que dizem, não vou dar recurso ao meu filho, eu pago as contas para ele porque eu vou administrar bem. Aí ele vira um adulto, um jovem, entra no mercado de trabalho e não sabe gastar, não sabe quanto custa a conta da água, quanto custa a conta da luz. Outra informação importante é você trazer os filhos para conhecerem quanto são, qual é o valor, quanto são as contas do mês, quanto você gasta por mês, no que você gasta. Aí quando eles veem o valor que dá, o custo de todas as coisas, e algumas vezes até você pode pegar em dinheiro mesmo, físico, e mostrar, né? Porque o cartão é muito fácil. Hoje as crianças querem dar um cartão de papel para o papai ir lá comprar alguma coisa para elas. Mas não é assim que se ensina. É mostrando quanto que cada coisa gasta, quanto que ganha por dia, de uma forma onde as crianças possam materializar isso. Então tem que ser pedagogicamente correto, tem que ser de uma forma que você materialize, ó, isso aqui vai para essa parte, pegar o dinheiro, dividir no que vai os recursos, isso aqui é para alimentação, isso aqui é para roupa, isso aqui é para educação. Quando eles têm noção do que é, eles assumem responsabilidades. Nós, como pais, cometemos alguns erros. Nós escondemos a verdade dos filhos. E algumas vezes falamos das nossas necessidades para os filhos e não falamos das verdades. A gente precisa falar, precisa compartilhar com eles. São momentos de crescimento e momentos também de criar um relacionamento de cumplicidade. Então, tenha transparência com os filhos desde pequenos. Lembrando que a gente precisa gastar menos que ganha. E eles precisam entender que na hora de ir ao shopping, na hora de ir ao passeio, não pode fazer tudo e não podem fazer todos os passeios. Por quê? Porque a nossa condição não dá para o momento. E isso não tem nenhum problema, desde que seja bem explicado. E uma das perguntas que temos aqui é como sair do aperto financeiro sem fazer dívidas novas? Bom, a resposta está na própria pergunta. Não fazer dívidas novas. É o primeiro limite que precisa colocar. Bom, eu devo lá para o Carlos, eu devo para o Lucas, eu devo para o Samuel R$1.000. E o Samuel está me apertando para cobrar e ele é brabo, eu preciso me cuidar porque ele vai me pressionar. Não, o Lucas não, o Lucas é mais moleza, só que o Lucas me cobra 5% de juros ao mês e o Samuel me cobra 1%. Então você precisa primeiro saber quais são as suas dívidas, quanto você paga de juro por elas, e não faça dívidas novas e negocie com as pessoas que você deve. Diga, olha, eu vou precisar te pagar, eu tive problemas, se você teve problemas, ou se você quebrou, e não tem problema dizer isso. É melhor falar a verdade do que esconder. Olha, me apertei, perdi o emprego, enfim. Saiba quanto você deve. Coloque uma folha de papel, uma folha, escreva tudo aquilo que você tem de dívidas, caso de você ter dívidas, né? Escreva numa outra folha quais são os seus gastos mensais. E em uma outra folha quais são as suas receitas. Bom, se você gastar menos do que você ganha, você não vai ter dívidas novas. Não renegocie as dívidas que você tem com outros credores para ficar devendo para mais pessoas. Também não renegocie as dívidas por qualquer juro. Não faça isso, é melhor você ficar, alguns dizem, do Serasa, né? Ou ficar seprocado, ou ficar com o crédito impedido,
mas você não aumentar o valor das suas dívidas e pagar aquelas que te custam mais primeiro. Também no curso de Finanças da EAVER nós ajudamos e também temos disponibilidade para atender e aconselhar pessoas que têm essa dificuldade. Pode não ser fácil de resolver, pode não ser rápido de resolver, mas tem como resolver. Temos vários cases aí de histórias, que alguns em 6 meses, outros em 1 ano ou 2 anos, mas resolveram a sua história de dívidas. E uma das questões que nós sempre apontamos na EAV é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso nós recomendamos que primeiro as finanças com Deus, depois as finanças entre o casal, com os filhos e depois as finanças naquilo que é a parte da comunidade que nós vivemos. Sempre gastando menos que você ganha, as suas dívidas vão diminuir porque você consegue pagar um pouco por mês. E não fazer novas dívidas é o segredo. Muitas vezes precisa quebrar o cartão de crédito. O problema não é o cartão de crédito, o problema é nós que não controlamos os nossos impulsos por gasto. E também precisamos entender que todo o mercado está formatado para empurrar as coisas para você. Isso que nem tinha a Shopee, imagine agora com o Shopee e as outras organizações aí que mandam o produto para você no celular, dormindo, acordado, quando você acorda de manhã, tem uma série de oportunidades para levar o seu dinheiro. Então esse é um controle que a gente precisa ter. Muito bem, essas foram algumas questões, algumas perguntas que vieram. Não queremos encerrar as respostas todas nisso que nós comentamos aqui para essas 4 perguntas, mas creio que tem orientações importantes. Se você tiver dúvidas, você pode perguntar, manda lá no Instagram que nós vamos estar respondendo na medida do possível. Também não deixe de se inscrever no canal e mandar essas respostas e esse vídeo para aquelas pessoas que estão precisando. Nosso propósito é ajudar e nessa parte financeira nos dispomos para estar respondendo mais questões também. E se você tiver outros temas relevantes, mande para nós. Vamos procurar responder e trazer outras pessoas para responderem conosco, sempre com o intuito de ajudar e compartilhar aquelas experiências que fizeram bem para nós, para que façam bem para os outros também.